Olá, vamos dar continuidade ao nosso estudo sobre a introdução às redes de computadores. No nosso último vídeo, começamos a ver os detalhes das redes de acesso para o ambiente doméstico. No nosso último vídeo, vimos que há diversas formas de interconexão para as redes, para o acesso doméstico, tais como as redes DSL, cabo, FTTH, que é a nossa fibra ótica, discado e satélite. Começamos a ver pelo cenário do DSL. O DSL, ele um provedor muito conhecido durante muito tempo foi o Velox, que fornecia rede DSL, acesso DSL para clientes, certo? E aí uma característica do DSL é que ele utiliza diferentes faixas de frequência para downstream e para upstream, certo? Então, no caso downstream, ele utiliza banda de 50 kHz até 1 MHz, e no caso do upstream, utiliza banda de 4 kHz a 50 kHz. E aí, um termo que muitas vezes também é utilizado, além de DSL, é o ADSL. Esse A vem de asymmetric, ou seja, basicamente você indicar que a velocidade de upload e de download não necessariamente são as mesmas, certo? E aí o DSL, ele na verdade ele foi uma tecnologia que ele veio a substituir a comunicação discada. Se vocês, para aquelas pessoas que se recordam da comunicação discada, no discado você sempre tinha, ou você usava a internet ou você usava o telefone. No caso do ADSL não tem esse problema, porque na verdade eles utilizam, apesar de utilizar o mesmo meio, que é a rede telefônica, ele utiliza faixas distintas do espectro de frequência. E aí, só para fechar sobre essa parte de DSL, é que todo o acesso, para aquelas pessoas que se lembram do DSL, quando você adquiria, você tinha que adquirir ou via provedor, comprar um próprio, aqueles modems que serviam justamente para fazer a junção e a separação dos dados, tanto da rede telefônica quanto da internet. Aqui está um cenário simples do que viria a ser essa comunicação entre o DSL. O que é que acontecia? Nós tínhamos o nosso computador pessoal, ele necessariamente estava conectado a um dispositivo que era um modem DSL, que servia justamente para unir os dados vindo da rede telefônica, vindo do telefone e do computador. Esse dado percorria um único enlace, e quando chegava na central telefônica, um dispositivo chamado DSLAN servia para separar novamente os dados. Então, separava o que ia para a rede telefônica, ou seja, os dados de comunicação, do que ia para a internet. E aí nós temos alguns outros exemplos, como no caso de uma rede de acesso híbrida fibra coaxial, que na verdade nós temos um misto entre cabos coaxiais e fibra ótica. Então, na verdade, o que acontecia é, nós chegávamos o dado da internet até um terminal de distribuição que utilizava cabo de fibra ótica até próximo da residência, e de lá ele era novamente distribuído utilizando cabos coaxiais. Nós tínhamos com isso um ganho relevante de velocidade, já que a fibra ótica consegue entregar dados numa vazão bastante interessante quando comparada a outras tecnologias. E aí, finalmente, nós evoluímos, que é algo que já
diversos provedores já fornecem esse serviço, é a fibra ótica pura, que é chegar até a residência do usuário a fibra ótica. E aí diversos provedores hoje já conseguem fornecer esse serviço, como exemplo, Vivo, Oi, Claro, ou mesmo provedores locais, certo? E a grande vantagem disso é justamente a questão da velocidade, da vazão que se consegue ao se utilizar a fibra ótica. Um outro cenário possível de rede de acesso é utilizando o chamado a utilização de enlaces de satélite. Seria o que? Seria basicamente você ter uma antena logo na sua residência que posicione apontando para um dado satélite de transmissão. Algo semelhante ao que acontecia com as chamadas TV por satélite, que você tinha a antena parabólica apontando para o satélite para transmissão e recepção. Esse cenário é especialmente interessante para o caso de transmissão em locais remotos, onde você não tem uma infraestrutura de cabeada ou mesmo sem fio que leve a comunicação até o usuário. E aí, por conta disso, nós temos alguns provedores de acesso por satélite, tais como o Starband e o HugNet. No caso da comunicação por satélite, comparada a uma fibra ótica, é muito ruim, porque você tem uma velocidade bem menor e você também tem o sinal está muito mais suscetível a interferências. Mas entre isso e não ter, é melhor manter o satélite, certo? E para fechar, nós temos algo que hoje já não se utiliza mais, que é a comunicação, o acesso discado. E aí esse acesso discado, para aquelas pessoas que se lembram, seria o acesso em que você utilizava totalmente a rede telefônica para se comunicar, e aí durante o momento que você se comunicava, você não conseguia usar o telefone, e vice-versa, certo? Para vocês terem ideia, a velocidade de transmissão era terrivelmente lento, ou seja, o ápice era 56 kilobits por segundo. Só a título de comparação, a gente tem links domésticos hoje de 100, 200 megabits por segundo. Então isso dá mais de uma ordem de grandeza, dá mais de 1000 vezes a velocidade, certo? E aí, esse modelo de conectividade, ele era muito utilizado. Uma forma muito comum de se utilizar era o que? O usuário, para não ter o custo porque quando você utilizava a rede telefônica, você pagava por minuto, que é o que acontece, é como se fosse em tese uma ligação, mas utilizando-se ao final de semana ou após a meia-noite, você pagava por apenas uma unidade de tempo. E aí barateava absurdamente. Então era algo tradicional. Ao utilizar a rede de escada, você simplesmente ou transmitir após a meia-noite ou transmitir no final de semana. E aí, mais alguns exemplos. Aqui é um exemplo de acesso na empresa, mas que hoje também é muito comum nas nossas residências, que é o Ethernet e o Wi-Fi. Sendo que o Ethernet é a comunicação cabeada, então é aquela comunicação daquele cabo de par trançado, que o cabo ele é bem... a gente consegue identificar, é um cabo azul, um cabo amarelo, depende muito do fabricante, mas quando você abre, você vai ver diversos filamentos enrolados, que é o chamado par trançado, que é o chamado cabo UTP. E uma outra modalidade é o Wi-Fi, que é a comunicação sem fio. E que muitas vezes na nossa residência a gente utiliza, na verdade, um misto entre ambos. Nós temos o dado chegando, vai até um roteador Wi-Fi, que tem tanto saídas Ethernet quanto o sinal Wi-Fi. E aí, dependendo do usuário que esteja usando, da tecnologia, você eventualmente pode usar um ou outro,
certo? Então, o Ethernet, ele particularmente, ele é uma solução barata e simples de se implementar, e ele fornece velocidades bem interessantes quando a gente compara ao sinal a outras formas de rede de acesso.